informativa, onde nós vamos estar falando sobre imposto de renda, com nada mais e nada menos do que alguém tão importante na minha vida, que Deus me deu, que é o meu genro. Magno é meu genro. Pois é, ele agora é meu filho também. E quando a gente começa um projeto, que esse é um projeto novo, e tudo ótimo, graças a Deus. Quando a gente começa um projeto novo, a gente sempre procura colocar pessoas de importância na nossa vida para trazer e fazer parte desse projeto. Então, como live é uma coisa muito difícil para mim, por mais que não pareça, é sempre bom você contar com pessoas que são importantes para você, né? E o Magno é uma dessas pessoas que entrou na minha vida e conquistou não só a nossa família, mas conquistou a minha filha e levou ela para casa dele, e agora ela é uma moça casada oficialmente com esse nobre rapaz que vai estar falando com a gente hoje sobre contabilidade, sobre imposto de renda, da importância que é. E eu te convido a ficar aqui com a gente, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui com um aprendizado e com uma informação maior. Porque esse é o objetivo, é dar dicas de coisas que são importantes, são inerentes à vida. E nós precisamos de informação, né? E nada mais do que ter informações de pessoas que são habilitadas para isso. Se eu for falar para vocês de imposto de renda, gente, vai dar tudo errado, porque eu não domino isso. Então, eu vou convidar aqui ele para estar falando com você, e ele vai se apresentar, falar quem ele é, porque o que ele é para mim vocês já sabem, né? Então agora eu vou deixar ele falar um pouquinho e depois nós vamos começar então para as perguntinhas. Separei 10 perguntas, mas se você quiser deixar aqui uma pergunta, pode, né? Pode ser. Magno, a gente pode abrir aí uma caixinha de perguntas e vocês podem fazer perguntas que a gente está aqui, eu não, ele, para tirar suas dúvidas. Vamos lá? Vamos lá. Bom, a primeira pergunta é... Não, primeiro deixa eu me apresentar, né? Primeiro deixa eu me apresentar no caso. Meu nome é Magno. Ele está mais nervoso que eu, gente. Com certeza. Bom, meu nome é Magno Gomes, sou formado em contabilidade desde 2018 pela Mackenzie Rio. E entre várias especializações que eu fiz ali dentro da faculdade, uma delas foi o imposto de renda para pessoas físicas, né? Porque ali dentro da faculdade de contabilidade a gente não estuda nada sobre pessoa física, a gente só estuda contabilidade empresarial, ou seja, a contabilidade voltada para empresas. E poucas pessoas acabam, no caso, poucos contadores acabam fazendo alguma especialização voltada para a pessoa física, porque a demanda, de certa forma, é muito pequena, né? Mas eu me identifiquei com isso na época e tudo mais, e eu fiz a especialização. É uma coisa que é bem, né, dinâmica, ela muda todo ano aí, tem regras novas e tudo mais. E o nosso objetivo hoje aqui é trazer para vocês, né, quais são as regras que vieram esse ano, os prazos. Eu sou obrigado a declarar, eu não tenho que declarar e tudo mais, etc. Enfim, né? A Cristiane vai vir trazendo as perguntas aqui para mim, eu vou responder diretamente para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a live, vocês podem fazer, né? Eu vou estar tentando, pelo menos, responder ali ao máximo vocês, ok? Porque as regras são muito abrangentes, sabe? E elas são bem dinâmicas, mas acredito que a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo aqui hoje. Okay? Beleza. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Quem deve, obrigatoriamente, fazer a declaração de imposto de renda? Então, vamos lá. Existem várias regras, no caso, de quem deve, obrigatoriamente, né, fazer, no caso, a declaração do imposto de renda. Né? A mais abrangente, no caso, que abraça um grande grupo de pessoas, são aquelas pessoas que são assalariadas, que recebem o seu salário todo mês e tudo mais, né? E no ano de hoje, no caso, né, o valor específico que a Receita divulgou para nós, no caso, é que as pessoas que recebem, no caso, acima de R$ 28.599, tá?
acima disso, durante o ano inteiro, elas devem, né, declarar o seu imposto de renda, fazer a declaração. Se a gente for calcular isso mais ou menos... Isso dá em quantos dias? Então, se a gente for dividir isso por 12 meses, no caso, né, para chegar ali num valor específico mensal, ele dá em torno de R$ 2.380. Ou seja, se você está no emprego já desde o início do ano passado, ou seja, desde janeiro, você está recebendo ali R$ 2.380 todo mês, o valor bruto, no caso, beleza? Não é com os descontos de INSS, FGTS e tudo mais, não. Valor bruto. Se no teu contra-cheque vem esse valor bruto ali ou mais, você é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Essa é a regra que mais, assim, né, nos agrega, no caso, que mais alcança pessoas. Porque a maioria, né, daqui e a maior parte da população brasileira, querendo ou não, são pessoas assalariadas. Tem, assim, né, a sua carteira assinada, trabalham em determinada empresa e tudo mais. Então, para se chegar nesse cálculo, né, o ideal é você ter essa visão. Se você recebe mais de 2.380, você deve fazer a declaração do imposto de renda, ok? Mas existem outras regras que eu quero trazer aqui para vocês, né? No caso, eu quero destacar 3 regras que são as seguintes, né? Fora, no caso, essa primeira que eu já trouxe, eu quero trazer mais 2. A segunda seria se você fez alguma operação na Bolsa de Valores. Se você comprou uma ação ou vendeu uma ação na Bolsa de Valores, se você, enfim, comprou uma opções de opções, um derivativo futuro, se você fez alguma operação na Bolsa de Valores, tá? Mesmo que você tenha tido prejuízo ali naquela operação, você tem também que declarar, você tem também que fazer a sua declaração do imposto de renda, beleza? Independentemente do valor. Pode ser R$1, pode ser 1 centavo, enfim, não importa. Se você fez uma operação na Bolsa de Valores, você também tem que fazer a sua declaração, beleza? E a terceira, né, que eu quero trazer aqui para vocês também, é se você vendeu algum bem seu, tá? E você teve algum tipo de ganho referente àquele bem, né? E aí é uma coisa que ela fica muito generalizada, porque assim, como é que eu vou saber como que eu tive um ganho referente à venda daquele bem que eu fiz, né? Mas aí a gente, por exemplo, eu posso trazer um exemplo clássico aqui, que é referente à venda de veículos. Você vendeu o seu carro. Eu tenho que fazer a declaração do imposto de renda? Se você vendeu o seu carro acima daquela tabela que tem, que o governo passa, a tabela FIP, se eu não me engano o nome, né? O valor de mercado do carro, você está tendo um ganho ali, né, referente àquela venda, no caso. É assim que o governo ele interpreta no caso, entendeu? Então, se você entra, por exemplo, em uma dessas 3, né, hipóteses, você tem a obrigatoriedade de fazer a sua declaração do imposto de renda. Okay? Aí a gente começa daí, beleza? A próxima pergunta seria... Eu sou MEI. Onde me enquadro nas regras? Então, quando você é MEI, você tem que se equiparar à primeira regra que eu disse, né? No caso ali, de você recebendo, no caso, emitindo nota, né? Quando você é MEI, você está emitindo notas fiscais ali todo mês e tudo mais, tendo ganhos. Se você tiver tendo ganhos acima de 2.000, né? Uma média, no caso, mensal, de 2.380, você vai ter que declarar também o seu imposto de renda, porque o MEI, ele é um tipo de empresa que você responde tanto fisicamente quanto juridicamente, ou seja, você é ao mesmo tempo uma pessoa jurídica, você tem um CNPJ, mas ao mesmo tempo você responde como uma pessoa física, entende? Então é como se fosse uma semi-empresa. Então você tem que observar essa primeira hipótese. No caso, tem lá o total anual, que é que eu falei, né, um valor quebrado, por isso que eu me enrolo às vezes, que é R$ 28.599,70. Né? Se você ultrapassar esse valor de emissão ali de notas fiscais no mês, durante um ano, você tem que declarar o seu imposto de renda, ok? Como pessoa física também. Além de você emitir lá o seu gás, a sua mensalidade do mês e tudo mais, você também tem que declarar, né, esses valores, no caso, na sua declaração do imposto de renda. Entendeu? É assim que funciona.
Então, você responde como uma pessoa física normal, como se você estivesse sendo um CLT, um assalariado e tudo mais. Entendeu? Então, essas pessoas que recebem esse valor acima de R$ 2.380 reais, elas, além de fazerem essa, como meio, além dos impostos que elas já pagam, elas, se elas tiverem um valor acima disso, elas têm que fazer o imposto, a declaração do imposto de renda. Sim, exatamente. É o que acontece. Correto? Correto. É porque acontece. O MEI, no caso, ele paga uma certa porcentagem sobre aquilo ali que ele emitiu, né, a nota fiscal que ele emitiu, né, a receita que ele obteve ali, né, enfim, na venda, na comercialização de um produto ou na venda do seu serviço e tudo mais, ele paga uma porcentagem bem baixa de imposto de renda. Quando ele chega na declaração da pessoa física, no caso, que ele tem que declarar também, ele meio que tem que complementar isso, porque quando você é pessoa física, tá, até determinado patamar, você acaba pagando mais do que uma pessoa jurídica, do que uma empresa, tá, até um determinado nível, até um determinado valor. Depois que você ultrapassa isso, uma empresa, ela acaba pagando menos do que uma pessoa física, entende? Então, é meio que fica uma coisa, é como se fosse uma curva que chega num momento em que é bom você ser MEI, mas tem um momento que não é mais legal você ser MEI, é melhor você ser um outro tipo de pessoa jurídica, você realmente abrir uma empresa e tudo mais, entende? Então, é assim que funciona. Como você responde? Aí você paga menos. Isso, exatamente. Você tem menos obrigatoriedade. Exatamente. Então, quando você é MEI, você... Pode falar. Tem uma pergunta aqui no chat. Beleza. Tá? Tem uma pergunta aqui no chat. Posso ler? Pode. Todo MEI deve declarar imposto de renda, mesmo não tendo movimentação? Então, como eu falei, se você não tiver movimentação, você não vai chegar nesse patamar, beleza? De R$ 28.599, ok? Você não vai chegar nesse patamar anual, ok? Então, você não tem que declarar. Exceto se você, como CLT, ou seja, você é CLT também, você trabalha por fora e tudo mais, e aí você chegou nesse patamar, né, de R$ 28.599, e aí você vai ter que... Aí vai pelo seu nome. Isso. Aí vai pelo nome da pessoa. Isso aí. Aí você vai entrar na obrigatoriedade de fazer a sua declaração. Consequentemente, você vai ter que declarar o que você auferiu ali no meio, né? O que você teve de receita ali no meio. Mas se a receita foi zerada, isso não vai impactar nada na sua declaração. Sua declaração, como MEI, no caso, ela vai ficar zerada. Você não vai ter que botar nenhuma informação sobre o seu MEI ali. Você só vai botar a sua informação sobre o seu trabalho, sobre quanto você ganha, o seu salário e tudo mais. Entendeu? É assim que funciona. Então, né? É meio que uma coisa cumulativa. Você tem que somar as duas coisas para ver se você chega no patamar ou não. Entendeu? Entendi. Então, eu não sou MEI, mas eu tenho outro tipo de empresa. No meu nome, eu devo declarar? Então, acho que essa pergunta já responde, né? Praticamente. Ela responde até certo ponto. Por quê? Quando você tem um outro tipo de PJ, né, um outro tipo de pessoa jurídica, que não é MEI, no caso você pode ter uma Eireli, uma limitada, enfim, existem diversos tipos de empresa, né? Você pode ser ali sócio e tudo mais. Quando você tem esses tipos de empresa, você não recebe um rendimento que é para você mesmo, né? Você recebe um prolabore. Ele acaba sendo para você mesmo, só que ele é tributado totalmente, podemos assim dizer, no imposto de renda, lá dentro da pessoa jurídica. Então, se ele vem para o seu bolso como prolabore, que é o nome que se dá, né, quando você paga os sócios da empresa, o prolabore ele é isento. Né? Então, não é que você não precisa declarar, mas o prolabore ele é isento. Você não vai pagar nada sobre o imposto de renda. E aí a gente entra num outro critério, que é numa outra hipótese de obrigatoriedade. E se você receber mais de 40 mil por ano, no caso, durante o ano, tá? 40 mil redondo. Se você, um exemplo aqui que eu vou dar, eu tenho uma limitada, beleza? Eu tenho uma limitada, ou eu tenho uma Eireli, por exemplo, e aí pela Eireli lá eu fui emitindo nota fiscal e tal,
e a empresa teve uma receita boa e eu emiti prolabores para mim mesmo ou para o meu sócio, se for no caso uma limitada, enfim, né? Falando sobre você. Se os prolabores que você emitiu para você mesmo, né, a empresa emitiu para você mesmo, se ele ultrapassar R$ 40.000 durante o ano, você tem que fazer a sua declaração do imposto de renda. Mas aqueles R$ 40.000 eles não vão ser tributados. Eles vão entrar numa aba que a gente fala que é rendimento não tributáveis na declaração, entendeu? Você vai colocar ali que você recebeu o prolabore da sua empresa tal, CNPJ tal, foi de tanto, no mês tal, enfim. E você vai fazer, né, no caso, o lançamento de todos os meses, entendeu? Então, vai depender ali se você vai passar desses 40 mil ou não, tá entendendo? Se você só tem esse PJ, no caso, só recebe esse prolabore, você não tem nenhum outro emprego por fora, você não tem MEI, não tem mais nada, né, no caso, e não passou esses 40 mil, beleza, você não é obrigado a declarar, ok? Mas também você só tem isso e você obteve mais de R$ 40.000 e tudo mais, você vai declarar, mas vai ser isento, ou seja, você não vai pagar nada por fora, você não vai acrescentar nada na sua declaração, entendeu? Você não vai ter que recolher nada a mais ali. Já vai meio que estar pago, entre aspas, porque você vai estar recebendo um rendimento isento do imposto de renda, entende? É mais ou menos dessa forma. Beleza? Então, até 40 mil. Até Passou 40 mil. disso, já complica. Passou disso, aí você tem que declarar. Entende? E quando eu digo passar disso, eu digo 1 centavo. 1 centavo. É significativo ou é irrelevante? Significativo. 1 centavo já é significativo para a receita. Entendo. Então, o que eu tenho que declarar, então, quando eu entro numa das obrigações? Então, quando você entra em uma das hipóteses de obrigações, a gente trouxe 3 aqui no caso, acabou trazendo uma quarta, que foi essa questão de uma outra PJ, sem ser MEI e tal, né? Quando você entra em uma das obrigações, você tem que declarar tudo que você tem, né, em questão de renda, ou seja, em questão de acrescimento no seu patrimônio. Eu recebo um aluguel de um imóvel meu, só que se eu recebesse só esse aluguel, ele seria isento. Por exemplo, o aluguel é R$ 600 por mês. Né? R$ 600 por mês, ele não vai chegar naquele patamar lá que a gente falou das hipóteses. Beleza? Vai ficar bem abaixo. Sim. Mas você, né, no caso, entrou numa das hipóteses de obrigatoriedade, você também vai ter que colocar aquele teu aluguel que você recebe. Né? Se você vendeu um veículo e você teve perda, por exemplo, você vai ter que colocar a venda do seu veículo. Se você tem um imóvel, tá? Você tem que colocar aquele imóvel lá na sua declaração. Por aí vai. Quando você entra na obrigatoriedade, em uma das hipóteses da obrigatoriedade, você tem que declarar tudo que a declaração lá te pede. Entende? Tudo mesmo. Todos os seus bens você tem que declarar, você tem que colocar lá. Se eu tenho X centavos numa conta bancária tal, né? Enfim, eu tenho que colocar lá também. Entendeu? A declaração totalmente correta é feita dessa forma. Você tem que colocar tudo ali que você tem. Entende? Independentemente de você ter ganho ou não. Entendeu? Então, nesse critério, porque no outro você havia dito que passava só se a tabela FIP. Você deu como exemplo o carro e eu vou dar como exemplo o carro também. Isso. Então, se o carro que eu vendi pela tabela FIP era 30 mil, e eu não ganhei nada com isso, pela obrigatoriedade natural, eu não deveria colocar como, certo? Agora, nesse critério, nessa obrigatoriedade, então, eu preciso declarar, independente se eu tive abaixo da tabela FIP, ou acima, ou igual. Isso. Eu tenho que declarar, Isso. Correto? Correto, exatamente dessa forma. Entende? Tá. Então, cada vez o nível vai complicando, né? É uma coisa... Vai subindo um degrauzinho e vai complicando, né? Uma coisa bem então, assim, enquanto você não... Desculpa o termo, fede, não cheira, Isso. mas passar daí, você vai começando a... Tenso, né? Quais despesas posso colocar em minha declaração para aumentar a minha restituição? Beleza. Acho que essa eu já sei. Beleza, vamos lá. Resumidamente, para a gente resumir aqui, ser bem direto nessa questão de o que eu posso colocar lá,
né, para no final das contas talvez eu consiga uma restituição do meu imposto de renda, né, conseguir uma graninha de volta do governo e tudo mais, né. Resumidamente, tá? A gente vai, no caso, colocar ali despesas de educação e despesas de saúde, apenas. A Receita ela não aceita nenhuma outra despesa a não ser isso, ok? Uma outra coisa que você pode colocar lá, no caso, para aumentar a sua restituição, seria colocar dependente. Ah, eu tenho um filho menor de 18 anos. Eu posso colocar lá na minha declaração. Na verdade, desculpa, na verdade até 21 anos. Se eu tenho um filho até 21 anos, eu posso colocar na minha declaração como meu dependente. Isso aí vai aumentar a sua restituição no final das contas, ok? Porque quando você coloca dependente, é como se você devesse menos imposto de renda para o governo. E aí, se você deve menos imposto de renda, né, quando você faz a declaração, o governo ele simplesmente vê o quanto você pagou e o quanto você realmente deve. Se o quanto você pagou está acima do quanto você realmente deve, você recebe essa diferença aqui como restituição. Então, cada vez que você vai colocando mais dependentes, o que você deve, na verdade, né, ele vai ficando mais abaixo do que você já pagou. E mais você vai recebendo de restituição, entendeu? Então, se você tem filhos de até 21 anos, por exemplo, independentemente de qualquer coisa, se ele estuda ou não, por exemplo, você pode colocar como seu dependente. Passou disso, né, até 24 anos, no caso, ele tem que estar fazendo faculdade. Depois disso, né, ele tem que estar como seu dependente, morando na sua residência e tudo mais, e aí ele não está trabalhando, ele não está fazendo nada, você está bancando ele, e aí você consegue colocar ele também na sua declaração, beleza? Só nessa hipótese, passando dos 24 anos. Até os 24 anos tem que estar fazendo faculdade. Abaixo de 21 anos, não importa, pode estar, não precisa estar estudando, não precisa estar fazendo nada. Beleza? Você pode colocar ele na sua declaração. Isso é uma das coisas que você pode colocar ali que vai aumentar a sua restituição no caso também, entendeu? Mas referente à despesa, né, que foi a pergunta no caso, é despesa de saúde e despesa de educação, apenas. Ah, eu pago um carro, eu pago um apartamento e tudo mais, tem a mensalidade aqui de um apartamento, de um carro que eu pago, enfim. Não importa, para a Receita Federal isso não importa, não vai mudar nada na sua declaração, entendeu? Não tem nem como colocar isso na declaração, quando você paga um financiamento de algo e tudo mais, não tem como colocar isso. Então, assim, não vai mudar nada na sua declaração. Mas anteriormente tinha, não tinha ou eu estou enganada? Anteriormente você declarava tudo, não era? Sim, não, anteriormente, como é que acontecia? Você declarava tudo. Só que a Receita Federal ignorava essa parte. Como ela ignorava, ela começou a tirar isso da sua declaração. E aí você tem que colocar, no caso, quando você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um caso do financiamento de um apartamento, beleza? Quando você está pagando o financiamento de apartamento, ele não está no seu nome ainda. Quando chega no final do financiamento, ele passa para o seu nome. Porque primeiro você está pagando para o banco, Sim. e é como se o apartamento tivesse o nome do banco, e aí depois ele vem para você. Naquele ano, você coloca na sua declaração que você tem aquele apartamento. Só que aquilo ali é insignificante para a Receita, entendeu? Porque você não teve nenhum ganho, nenhuma perda naquilo. Você simplesmente está declarando que aquele bem está no seu nome. Entendeu? Então, aquele bem... Isso Pode falar. Isso serve para carro também? Serve para carro também, entende? Só que assim, ele não vai mudar, no caso, enquanto você vai receber na sua restituição de volta, ou enquanto você tem que pagar de imposto de renda para a Receita, não vai mudar em nada referente a isso. Você simplesmente... Só quando você vende. Só quando você entra naquela ocasião lá no início da live que a gente falou, entende? Só que aí, no caso, você só está falando para a Receita algo que, na verdade, ela já sabe. A Receita já sabe que você comprou um veículo em data tal, e naquela data ali você finalizou o financiamento, aquele veio para o seu nome. Ela já sabe, né? Também. Entendeu? A declaração da Receita, a declaração, no caso, do imposto de renda que a gente tem que fazer, a Receita ela já sabe tudo, na verdade. Tá? Ela sabe quem é obrigado, quem não é obrigado. Por quê? Um exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. Você é assalariado e tal, você é CLT, recebe seu salário lá e tudo mais, né? A empresa vai lá e pega o seu salário e calcula quanto que você deveria pagar ali de imposto de renda naquele mês. E ela vai fazendo o famoso imposto de renda retido na fonte.
e ela vai pegando. No caso, a empresa ela pega e paga para o governo. Pega e paga para o governo. Ou seja, nesse exato momento, a Receita Federal já sabe que você está recebendo aquele determinado valor e que a empresa, no caso, está pagando para ela, né? E ela sabe quanto você está ganhando. Entende? E isso também acontece, por exemplo, na compra de veículos, de apartamentos e tudo mais, porque bancos estão envolvidos ali. E os bancos, obrigatoriamente, eles estão declarando para a Receita que ele está fazendo aquele financiamento. Ele está fazendo, né, no caso, aquela venda, quando você está numa concessionária, por exemplo. Por quê? Porque a concessionária, obrigatoriamente, ela vai ter que emitir uma nota fiscal de uma venda de um veículo e tudo mais. E isso aí é um encadeamento. Chega num certo momento lá na Receita Federal. Então, a Receita Federal já sabe tudo que ela precisa. Ela, na verdade, joga um verde para você e fala assim, pô, olha só, você é obrigado a declarar. Você vai declarar ou você não vai declarar? Ah, não vou declarar. Beleza. Aí a gente vai chegar, no final da live, a gente vai falar, né, no caso, se você entra nessas obrigatoriedades, o que acaba acontecendo se você não declarar. Ah, não quero declarar e tal, vou deixar rolar, beleza, vamos ver o que acontece e tudo mais. A gente vai chegar nessa parte, né? Mas, assim, no início Você está de tudo, ela gostando já dessa sabe. live? Hã? Aí eu quero dar uma pausa, Aham. porque eu quero que o pessoal interaja, tá? Tá bom. Você está gostando dessa live? Eu estou vendo aqui recadinhos, apaixonados, ele é o cara e tal. Então, se você está gostando dessa live, dá uma chuva aí de coração, coloca coração aqui para subir na telinha e vamos compartilhar a live para que seus colegas, nós estamos aqui no meio das perguntas, nós temos ainda mais umas 5 perguntas ainda para fazer, e aí eu quero que os seus amigos também sejam contagiados aí com essa informação, que é muito importante divulgar, tá bom? Então vamos lá. O Ellison, valeu, obrigada, meu amor, obrigado, Deus abençoe você. Temos aqui o Igor, dizendo que você é incrível, cara. Legal. Esquece, Batata Praiana, tá aqui divulgando. A Eliane Miranda aqui acabou de entrar. Bom, gente, coloca coração para subir, porque agora vai mais uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: até que dia eu posso fazer a declaração? Então, vamos lá. Nesse exato momento, tá? Nesse exato momento, a gente pode fazer a declaração até dia 29 de abril. Por que eu falo nesse exato momento? Porque nos últimos 2 anos, tudo bem que a gente estava numa pandemia, a gente querendo ou não está saindo da pandemia, né? Mas nos últimos 2 anos, a Receita postergou esse prazo, tá? Eu lembro que em 2021 não, desculpa, em 2020 ela postergou mais 2 meses. Em 2021 ela postergou mais, acho que foi mais um mês ou foi mais alguns dias, agora eu não lembro exatamente de cabeça. Mas ela sempre veio postergando. No caso, ela chega e fala, ó, declara até tal dia, né? No caso, se você não declarar até tal dia, você meio que, né, enfim, não declarou para mim, eu vou entender que você não quis declarar e tudo mais, você sabe que está na sua obrigatoriedade, etc., mas você não quis declarar. Ok. E aí vai vir outras questões, que a gente vai ver mais à frente também no final da live, né? Mas, atualmente, tá? Tem que pontuar isso, porque pode mudar o prazo, beleza? Atualmente, você pode declarar até 29 de abril, ok? Agora, por exemplo, acabou dia 29 de abril, vamos entender que não vai ter mais prazo. É possível declarar após o prazo? Então, é possível sim você declarar depois do prazo, quando ele encerrar, tá? Você pode declarar até ano que vem, daqui a 2, 3 anos, enfim, você pode declarar, beleza? Só que, quando você declara depois, né, no caso desse período, tá, é gerado já uma multa automaticamente, se passar um dia, okay? Você podia declarar até 29 de abril. Você perdeu o prazo ali, passou meia-noite, já é 30 de abril. Naquele exato momento já gera uma multa para você de R$160, em torno disso, né? Todo ano também aumenta um pouquinho a multa. Eu acho que esse ano está em R$166, alguma coisa assim. Todo ano aumenta. Então, automaticamente... Por dia ou por ano? De ano em ano vai aumentando a multa. Né? A multa por atraso. E aí, no caso, né, você começa já pagando para a Receita Federal, talvez algo que você iria ter ali como uma restituiçãozinha de R$100, de R$150, você acaba perdendo. Por quê? Você tem que pagar a multa de R$160, no caso, né? Vamos botar esse ano aí R$166.
beleza? E aí, se você não pagar essa multa, você não vai receber a sua restituição. Ok? A gente vem desse pressuposto, ok? Então, é bom você declarar dentro do prazo por causa disso. Porque se passar um dia, você já tem que pagar a multa, entendeu? Então, e se você estiver dentro da obrigatoriedade, passou aquele dia, aí você vai ter que pagar a multa, beleza? Aí foi passando os meses, você não declarou e tudo mais, foi deixando rolar, esqueceram de mim, a Receita Federal esqueceu de mim. Começa a comemorar, festa, a Receita Federal esqueceu de mim, não declarei, não aconteceu nada e tal. Uma hora a conta chega. Aí chega em novembro, e muitos clientes vêm até mim, é o mês assim que muitos clientes vêm até mim, desesperadamente, falando, Magno, meu CPF foi bloqueado, eu não consigo sacar R$ 10 no banco, eu não consigo fazer uma transferência, meu cartão de crédito não passa, eu não consigo fazer nada. O que está acontecendo? Você consegue me ajudar? Me falaram que você consegue me ajudar. Enfim, né? Quando chega, né, ali no meado, mais ou menos de novembro, dezembro, final do ano ali, a Receita Federal ela bloqueia os CPFs que eram, né, que ela interpretava pelo menos, que ela tinha essa informação de que era obrigada a declarar. Quando ela tem essa informação, que você é obrigado a declarar, ela vai e bloqueia o teu CPF. Quando ela bloqueia o teu CPF, todos os bancos que têm alguma conta no seu nome, ele bloqueia qualquer movimentação mesmo. Pode ser depósito, o depósito não vai cair, o banco ele vai segurar o depósito, ele não vai ficar acreditado na tua conta. É simplesmente assim, como se o banco segurasse o dinheiro e falasse assim, quando você declarar, liberar o teu CPF, eu vou depositar o dinheiro na sua conta, entendeu? Você não consegue sacar R$ 10 na boca do caixa, você pode ir lá no gerente, falar com ele, você não vai conseguir sacar, não acontece, não tem como, entendeu? Então é assim que funciona, né? Muitas pessoas acham que, eu estou na obrigatoriedade, passou ali a época da declaração e tudo mais, enfim, ela achou que se deu bem, entre aspas, já podemos assim dizer, né? Porque, no final das contas também, a gente vai ver que, querendo ou não, às vezes declarar, na maioria das vezes, na verdade, fazer a declaração é bom para você, tá? Não é só bom para a Receita Federal, podemos assim dizer, é bom para você, a gente vai chegar nessa parte, tá? Mas a pessoa às vezes comemora ali, declarei, não declarei, não deu em nada e tudo mais. Tu já passou ali abril, aí no caso o cara está em junho, não aconteceu nada e tudo mais, aí o cara vai passando um ano, quando chega ali em novembro, aí ele entra em contato comigo falando, Mário, pelo amor de Deus, me ajuda. Pô, não consigo fazer nada no meu banco. Isso atrapalha o recebimento do 13º, né? Eu não sei qual é a sistemática, entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu sei que é sempre nesse período, né? Ali em novembro e em dezembro, entendeu? É sempre nesse período que eles bloqueiam o teu CPF. É sempre assim. Entende? Então, se eu não me enquadro, tá, nessas hipóteses de obrigação para declarar, eu devo declarar a si mesmo? Então, eu ganho alguma vantagem com isso? Então, vamos lá. Nós, no caso, né, ali no imposto de renda, a gente tem duas faixas de salários, podemos assim dizer, que é importante para a gente, tá? Tem uma faixa, beleza? Tem um teto, em que se você receber até aquele teto, você não vai pagar nada de imposto de renda, ok? Você não vai pagar nada de imposto de renda, você vai pagar zero. Não vai vir nada no seu contra-cheque, estou falando aqui para os assalariados, para os CLTs e tudo mais. Não vai vir nada ali descontando no teu salário de imposto de renda, beleza? Esse ano, se eu não me engano, esse teto está em 2.130, ok? E aí, beleza. E aí você vai, você não é obrigado a declarar o seu imposto de renda, tá? Só que se você passar desse valor um pouquinho, R$1, você passou desse valor, você começa a ser descontado no imposto de renda, beleza? E aí você é descontado e tal, vai vir descontando no seu contra-cheque e tudo mais, só que você não entra na obrigatoriedade de fazer a sua declaração, ok? Você não chega lá no valor que eu falei de R$2.380 por mês, por exemplo, bruto, né, para fazer a sua declaração. Sendo que, às vezes você paga um plano de saúde, às vezes você paga alguma despesa dedutível e tudo mais, você pode botar ali na sua declaração e tal. Enfim, e aí você acaba deixando de declarar porque você não está na obrigatoriedade. Sendo que se você declarasse o imposto de renda,
e colocasse essas despesas, no exemplo, o plano de saúde que você paga, sei lá, para o seu filho, ou para você mesmo, para sua esposa, enfim, para alguém, assim, no caso do tipo. Aí você teria um ganho extra, né? Oi? Aí você acabaria ganhando do Isso, imposto. exatamente. O valor que foi ali, né, retido na fonte ali do teu salário, todo mês e tudo mais, foi retido, foi comido, mesmo que seja R$ 20 por mês, se você pegar R$ 20 por mês e multiplicar por R$ 12, por 12 meses, vai dar R$ 240. Então você, tipo assim, vai ter deixado de ter restituído R$ 240, entende? Uma mensalidade, digamos assim, né? É, Você acaba tendo uma mensalidade isso, de devolução. isso, Eu entende? tenho uma pergunta aqui, Magno. Tem uma pergunta aqui. A dívida do imposto de renda atrapalha conseguir a aposentadoria? Então, vamos lá. Nesse caso, né, é, ela não atrapalha. Por quê? Aí a gente entra numa coisa muito mais profunda, tá? Muito mais profunda. Mas só para ser mais direto, ela não vai atrapalhar porque quando você se aposenta, no caso, né, você tem um direito que a gente chama de um direito líquido e certo, de você ter a sua aposentadoria, ok? E em questão de imposto de renda, ele não pode atrapalhar isso em você, porque é como se o governo deixasse de te pagar, tá? E aí a gente está falando de patamares normais, tá? Uma aposentadoria ali baixa, por exemplo, sei lá, de R$ 1.500, de R$ 2.000, por exemplo, beleza? E ali, tipo assim, o governo ele tá meio que te bloqueando, falando assim, não, você não vai receber a sua aposentadoria porque você me deve tantos de imposto de renda. O governo ele não pode fazer isso porque é como se ele estivesse fazendo um confisco do seu dinheiro. E tem um princípio no direito tributário que a gente chama de não confisco, ou seja, ele não pode tributar de você, no caso, referente ao imposto de renda, ele não pode cobrar de você um imposto de renda que ele atrapalhe a sua vida de tal forma que você não consiga sobreviver, entende? Então, por isso que ele não pode atrapalhar na sua aposentadoria, pelo princípio do não confisco, mas é uma coisa à parte, entende? É uma coisa à parte, tá? Mas aí, nesse caso, imagino eu que seja, tipo assim, alguma dívida de MEI, né? No caso, que você deixou de pagar lá, de recolher o MEI e tudo mais, né? Não acredito eu que seja uma despesa, por exemplo, de salário. Porque numa despesa de salário, né, no caso, como eu estava explicando, a própria empresa que te paga, ela recolhe o seu imposto de renda e entrega para a Receita Federal, automaticamente, entendeu? Você não faz nada. Então, você não fica devendo nesses casos, quando você é assalariado. Entende? Agora, quando você tem uma empresa, tem um MEI e tudo mais, pode ser que você fique devendo alguma coisa ali de tributos, de imposto de renda, entre outras coisas. Tá? Mas, em referente à aposentadoria, o governo não pode te bloquear. Obviamente, se fosse uma aposentadoria muito alta, né, aí iria provavelmente para o Poder Judiciário e tudo mais, aí eles iam fazer, enfim, um julgado contra você, ia falar, não, olha só, você deve tanto de imposto de renda, você tem condições de pagar e sobreviver, pagando esse imposto de renda que você deve, então você vai pagar tanto por mês. Aí ele faz um acordo com você, olha só, você vai pagar tanto por mês para quitar sua dívida de imposto de renda, entende? Mas ele vai liberar a sua aposentadoria para que você consiga pagar o seu imposto de renda, entendeu? Então é uma coisa equilibrada. O governo não pode chegar e comer o seu Então, direito. é possível parcelar a dívida? Sim, é É possível. possível, então, parcelar a dívida do Sim, imposto de renda? totalmente possível, totalmente possível. Tanto em questão de aposentadoria, nesse caso que eu estou falando, um caso bem específico, tá? Tanto no caso generalizado, no caso que, tipo assim, eu devo, né, por exemplo, eu atendo clientes que, às vezes, a pessoa, ela deve ali R$ 8.000 de imposto de renda, tá? Durante o ano que ela deveria ter recolhido, no ano passado, no caso, ela deve esse dinheiro para o governo, e aí ela parcela sem juros em 10 vezes de R$ 800, por exemplo. Ela vai pagando o DARF dela todo mês, ou seja, ela parcelou o imposto de renda dela, entendeu? Então é possível totalmente você parcelar a sua dívida do imposto de renda, é totalmente possível isso, entendeu? E uma observação, essas dívidas com o governo, independente de ser imposto de renda, mas também com relação ao MEI, ao DARF, essas coisas todas, procede a mesma regra, né? Procede a mesma regra. Você pode parcelar o valor de uma forma que você consiga pagar, porque nesse caso o governo
quer que você liquide a dívida, né? Isso. Então, ele tem a intenção de facilitar o processo e não dificultar, correto? Exatamente, corretamente. Tem mais uma outra pergunta aqui. Corretamente. O governo pode bloquear os meus bens ex-imóveis por motivo da dívida? Sim, sim. Ele, como eu falei na questão do CPF, né, que ele bloqueia ali as suas movimentações bancárias, ele também vai bloquear uma venda de um bem seu. Uma venda, por exemplo, você quer vender um carro, por exemplo, tá? Você não vai conseguir, por exemplo, ir lá no cartório e passar o carro que você está vendendo com o nome do fulano de tal, entendeu? Então é possível, sim, ele bloquear quando você tem esse bloqueio, no caso que eu falei, né? Que é o que mais acontece, né? E a pessoa ali é obrigatória, está na obrigatoriedade de declarar o imposto de renda e tudo mais, ela não declarou, e aí o CPF dela fica como um CPF inválido, um CPF bloqueado, entende? E aí sim, ele não vai conseguir fazer movimentação nenhuma, não vai conseguir vender bens, não vai conseguir fazer nada. Nessa parte, a Receita Federal ela é bem má, sabe? Ela é bem má mesmo, assim, ela pega pesado. É como se você tipo, tivesse que pegar dinheiro emprestado com alguém para conseguir pagar um contador, por exemplo, né? Ou alguém que entende do assunto para fazer a sua declaração. Não necessariamente você tem que quitar a sua dívida, tá? Não necessariamente você tem que quitar a sua dívida, mas você tem que dar a entrada, por exemplo. Isso aí, você tem que dar... Tem que dar uma entrada. Exatamente, você tem que dar a entrada. Mostrar que você quer pagar. Isso aí. Tem que dar a entrada, gerar o seu primeiro DARF e tudo mais, né? E aí tá, e aí eles liberam, se o CPF ele se torna regular novamente. E aí você consegue fazer movimentações. Aí beleza, aí tem seu primeiro DARF ali da primeira parcela da sua dívida do imposto de renda. Venceu o DARF, né, que ele vai ter um prazo para vencer, geralmente vence no mês seguinte, no último dia do mês seguinte da sua declaração, passou daquele vencimento, ele vai bloquear de novo, até você pagar o DARF. Né, como se ele tivesse te dado uma brecha. Aí ele deu uma brecha para você, não, ele te deu uma oportunidade. Olha só, beleza. Né, você quer ficar direitinho comigo? Ok, vou liberar para você os seus bens, as suas movimentações bancárias e tudo mais, só que você tem que me pagar tanto até tal dia. Eu te dei esse prazo. Se você não pagar até tal dia, vai entrar de novo, o seu CPF vai ficar irregular, seus bens vão ser bloqueados, sua movimentação bancária, etc, etc, etc. Entendeu? Tudo vai ser bloqueado por você. Para você, no caso. Entendeu? Eu preciso de um contador para fazer a minha declaração, ou um especialista? Então, por mais que, né, a maioria das pessoas pensem isso, eu poderia aqui até falar que, não, precisa sim, você precisa de um contador, me chama lá no direct e tal, não sei o quê, eu vou fazer essa declaração, vou cobrar tanto. Não, você não precisa de um contador. Mas você é filho da mamãe, não faria isso. Exatamente. Você não precisa de um contador. Eu não vou falar que fazer uma declaração de imposto de renda é fácil. Ela não é fácil, tá? Ainda mais quando você tem várias coisas para declarar. Quando você tem poucas coisas para declarar, ela é até fácil, beleza? Ela é até fácil de declarar. Você vai lá, você vai abrir, você vai baixar o programa, vai ver uns vídeos no YouTube, vai pesquisar no Google e tudo mais, e aí você vai ver que dá para declarar sozinho. Só que você vai ter que estudar um pouco aquilo ali, entendeu? Você vai ter que ver onde você vai ter que colocar tal informação, não pode ter divergência de informação, isso é de grande importância, porque se tiver divergência de informação, você vai entrar na malha fina, aí, enfim, vai te dar uma dor de cabeça e tudo mais, né? A importância... Aí eu vou fazer uma observação. Eu já tentei fazer imposto de renda por livre. Na época tinha aquela questão simplificada e a mais... E é meio complicado mesmo, porque você tem que ter não sei se ainda é assim, mas você tinha que ter um programa, você precisava baixar um programa, se adequar, o seu computador tinha que ser adequado àquele programa, quer dizer, não é um processo assim tão simples, né? Então, assim, você não está aqui se vendendo, mas também não é uma coisa tão simples de ser feita, precisa realmente de um conhecimento prévio para que você faça as coisas da maneira correta. Sim, exatamente. Porque qualquer valorzinho que você coloca ali... vou dar um exemplo aqui, bem assim, bem claro, né, no caso. Você vai fazer a sua declaração lá. Aí tem uma aba que você coloca os seus rendimentos, né? Um rendimento
Um exemplo, você é assalariado e tal, e aí a sua empresa, geralmente, né? Todas as empresas, elas dão para você, ela te disponibiliza, no caso, você entra lá no setor do RH ou no setor de DP, enfim, eles vão dar para você um relatório de rendimento anual, né? De pagamento anual, depende da empresa. Cada empresa chama de um ano. E aí ali vai estar escrito quanto que você ganhou no ano, quanto que foi deduzido de contribuição social, quanto que foi retido na fonte de imposto de renda, quanto que foi o teu 13º, o imposto de renda sobre o seu 13º, e por aí vai. Se teve algum plano de saúde que a empresa pagou para você, que também é uma despesa dedutível que você pode colocar no seu imposto de renda, na sua declaração, que também vai aumentar, também vai fazer aquela questão de você pagou mais do que você devia, e vai aumentar a sua restituição e tal, né? Ele vai te dar todas as informações ali. Aquilo ali é simples. Se você souber onde colocar, no lugar correto, onde você tem que colocar ali na declaração, beleza, não vai dar problema nenhum. Você vai botar suas informações, vai colocar essas informações que a empresa te deu, você vai transmitir e vai estar tudo certo. Não vai dar problema nenhum, entendeu? Você não precisa de um contador para assinar a sua declaração ou algo do tipo, se responsabilizar, não. Nada disso. Você não precisa disso. Você vai lá e transmite, beleza. Só que você tem que saber aonde você vai colocar as informações. Se você colocar direitinho, rendimento bruto anual, vou colocar aqui, beleza. CNPJ da empresa, o nome da empresa e tal. Mas tem esse passo a passo lá? Oi? Tem esse passo a passo. É só o nome que está lá na minha declaração de rentabilidade, por exemplo. Uhum. Tá? O nome que está lá na minha declaração de rendimento é o nome que vai estar lá escrito na minha declaração, independente de qual seja o nome que o meu banco ou a minha empresa dá? Sim, sim. O nome que a empresa, desse relatório que a empresa dá para você, lá vai estar constando o CNPJ da empresa, vai estar constando o nome da empresa, vai estar constando quanto você recebeu de rendimento bruto, a contribuição social, que você tem que botar também no campo certo na sua declaração, beleza? O imposto de renda retido na fonte, sobre tudo aquilo ali que você recebeu durante um ano, o seu 13º e o quanto que você pagou de imposto de renda sobre o seu 13º. Simples assim. Dessa forma você consegue declarar, botando no campo certo, tudo direitinho e tal. Você vai botar, vai transmitir, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada. Você não vai cair na malha fina, não vai acontecer nada, beleza? Então, quando é uma declaração bem simples, você consegue fazer sozinho. Só tem que pesquisar um pouco. Não é falando assim, você vai abrir o programa... Então, eu quero fazer sozinho. Hã? Eu quero fazer sozinho. Eu quero fazer sozinho. Eu consigo mais informações? Onde eu vou conseguir essas informações para preencher corretamente essa minha declaração? Então, aí que está um grande problema. Por quê? As informações, elas estão muito pulverizadas por aí pela internet, entende? Ela não está, tipo, no site do governo lá, imposto de renda pessoa física, todas as informações direitinhas, passo a passo, você tem que baixar o programa aqui, aí nessa aba aqui você vai botar suas informações, aí aqui embaixo você vai botar o que você recebe como CLT, se você for CLT, aí aqui embaixo você vai botar se você teve uma venda de veículo, se você ganhou e tal, ou não, por causa da obrigatoriedade você vai ter que botar, não tem nada, não existe site nenhum em que você vai encontrar todas as informações direitinhas, encaixadas, uma atrás da outra. Não existe. Entendeu? Meio que parece que o governo ele não quer isso. Né? No caso, o governo federal ele não tem. Ele poderia botar uma plataforma totalmente explicando ali passo a passo, você tem que botar isso naquilo ali, isso aqui naquilo ali, tal. Não existe. Então, você tem que buscar fontes externas. Entende? Então, você tem que buscar fóruns de contador que vão tirando dúvidas ali, e tudo mais. Aí o cara vai, tira o print da tela, você tem que colocar isso aqui nesse lugar, você tem que colocar isso aqui naquele lugar, entende? Então você tem que buscar ali mesmo, você tem que se esforçar para buscar esse conhecimento para você conseguir fazer a declaração sozinho, né? Ou sozinho, entende? Então, assim, não é uma coisa que está centralizada, não tem informações centralizadas explicando passo a passo como vai fazer, tá? Pode ser que tenha algum youtuber da vida que está ensinando passo a passo, certinho como é que faz e tal. Pode ser que exista. Mas algum site oficial do governo você não vai achar. Não existe. Entende?
E aí você Essa é a grande acaba questão. correndo um certo risco, né? Sim. Um risco de não estar obtendo uma informação correta, né? E é por isso que, assim, surgiu o interesse da live informativa, surgiu exatamente por conta do imposto de renda. Porque eu fico imaginando as pessoas que não têm acesso, que não têm informação, e como houve toda essa mudança, né, o quadro live informativo surgiu exatamente por esse critério, e por isso eu chamei você, por saber da sua competência, por saber da sua idoneidade, e porque esse tipo de informação é muito importante, né? E, inclusive, um amigo meu saiu, mas ele deixou aqui um recadinho, e eu faço questão de ler, e ele diz, muito bom, muito boa a live. Produtiva iniciativa, Cris, tenho que ir, abraço. Porque é uma iniciativa que a gente está fazendo aqui, e ainda essa semana vai ter uma outra live falando sobre cuidados de idosos, né, que é importante, né? Também vai estar aqui com uma pessoa que é habilitada nessa área, foi conhecida pela foto do abraço, né, que foi muito importante. No meio dessa pandemia, ela se destacou e conquistou o mundo com a foto do abraço, onde ela se plastificou praticamente para poder abraçar uma senhora que não recebia um abraço há muito tempo. Então, são coisas que a gente quer trazer para vocês, conhecimento da fonte, de pessoas que são habilitadas para falar e competentes a respeito de um assunto específico, de um nicho específico. Porque por mais que eu detenha algum conhecimento na vida, eu nunca vou chegar ao nível de saber o nível técnico de um profissional. Uhum. Então, é sempre bom você procurar um profissional competente para estar te orientando naquilo que você não sabe fazer sozinho, entendeu? Então, é sempre importante você procurar um profissional. Então, hoje eu estou aqui indicando um contador para você. Se precisar de um contador, tá aí um contador da minha confiança, faz a minha declaração de renda. E eu quero aproveitar essa oportunidade para te agradecer, Magno, por você ter dispensado o seu tempo, você está trabalhando para caramba, está envolvido a beça com várias declarações de renda, mas você abriu um espaço para dar essa dica para o pessoal. Eu te agradeço por essa oportunidade, todo mundo aqui agradecendo, falando que você é o cara, agradeço a todos que entraram, que chegaram agora, que deram coraçãozinhos, que fizeram a live subir, que indicaram os amigos, agradeço a todo mundo, vou falar o nome de todo mundo, porque entrou várias pessoas aqui e eu posso acabar sendo injustas, mas a todos vocês, eu agradeço de coração por ter ficado com a gente aqui, teve gente que ficou desde o início com a live, muito obrigado a todos vocês, e a única coisa que eu posso fazer para agradecer é abençoar a sua vida, porque quando eu te abençoo, eu sou abençoada. Amém. Então eu abençoei a sua vida de forma a expressar o conhecimento. Essa live vai ficar gravada, compartilhe essa live com seus amigos, eu vou colocar essa live também no meu YouTube, você pode divulgar, vou divulgar meu canal, também vocês podem divulgar no meu canal, porque a ideia é a gente continuar fazendo essa corrente do bem e disseminar coisas boas, né? Vamos fazer essas coisas valerem a pena, né? Coisas boas valem a pena e a gente precisa divulgar. Então, eu quero orar por você e abençoar a sua vida e a vida de todos vocês, e obrigado a todos pelo carinho. Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que aqui está, que chegou aqui e que tirou um tempinho para estar conosco. Eu peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada um, que não falte nada, porque o Senhor é o nosso pastor. E quando nós colocamos o Senhor como nosso pastor, nós não temos falta de nada, porque o Senhor supre todas as coisas para a glória do seu nome. Então, eu abençoo a vida de cada pessoa que ainda vai assistir essa live. Ó Pai, de todos aqueles que não vão assistir esse conteúdo, que a bênção do Senhor seja sobre a vida deles de forma abundante também, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de todos vocês, em nome de Jesus. E aqui o Batata Praiana está dizendo, vou contratar para a minha empresa. Eita, coisa boa! Já conseguimos alguma coisa aqui, então já fico feliz. Então, muito obrigado a todos pela interação, Batata Praiana, Magno,
A Cleonice está dizendo aqui, né? Que Deus te proteja sempre, maravilhoso, o menino é bom, ele é incrível. Todos nós concordamos com isso. Que Deus abençoe vocês. E aqui um beijo da Cris Bernardo e do... Magno Gomes. Ai, fiquem todos com a paz de Deus. E tchau, tchau. Até a próxima live. Quinta-feira, nesse mesmo horário, às 21 horas, estaremos aqui com a cuidadora Adriana Souza. Tá bom? Um beijo, pessoal. Tamo junto.